Empresários, contadores e empresas de fachada na mira do Ministério Público no Rio. 5 pessoas foram presas numa operação contra um esquema gigantesco de sonegação de impostos. Só no Rio de Janeiro, essa organização criminosa movimentou mais de 300 milhões de reais. Segundo a denúncia, esse valor pode chegar até a 1 bilhão de reais em todo o Brasil. Entre os presos de hoje está o empresário Gilberto Sebastião Monteiro, dono da Golden Foods, uma empresa do ramo de fornecimento de comida e que se beneficiava com o esquema de sonegação. Os filhos dele, Tiago Monteiro e Lidiane Monteiro, também foram presos. Segundo a denúncia, a família teria sonegado mais de 300 milhões de reais em impostos no estado do Rio. A operação prendeu ainda 2 contadores, um deles o português Luiz Felipe Conceição Rodrigues. Ele foi preso nesta mansão, num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele é apontado pelo MP como mentor do esquema e já foi condenado em 2 processos por crime contra a ordem tributária pela Justiça Federal. Segundo o Ministério Público, ao ser preso, ele usava uma tornozeleira eletrônica. As investigações apontam que Luiz Felipe Conceição oferecia a empresários o chamado kit laranja. Ele tinha uma lista de pessoas que aceitavam abrir empresas de fachada em troca de pagamento mensal de R$1.000. E era através dessas empresas fantasmas que a sonegação era feita. A Globo News localizou um ex-funcionário da Excelsior, escritório de contabilidade de Luiz Felipe. Ele contou como funcionava o chamado kit laranja. E o Luiz Felipe explicava todo o procedimento, como sonegar, como constituir uma empresa para sonegação, como não responsabilizar o sócio daquela empresa. Então ele vendia para esse empresário o que ele chamava de um kit alaranjamento. O que é esse kit alaranjamento? Ele falava, olha, por X reais eu vou constituir uma empresa, vou ceder um espaço meu para que essa sua empresa tenha uma sede, vou arrumar um sócio para essa sua empresa, vou elaborar um contrato social, vou fazer o registro, vou obter seu CNPJ, enfim. Ele dava vida a uma empresa. O ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços, é pago através de um sistema de créditos, onde as empresas repassam para o Estado as tarifas referentes às operações de compra e venda de mercadorias. Cada companhia registra esses créditos, incluindo o que já foi pago anteriormente, que funciona como uma espécie de estorno. O MP afirma que as empresas fantasmas criadas por Luiz Felipe e Gilberto nunca pagavam ICMS ao Estado. Essas companhias revendiam produtos à Golden Foods por um valor maior. Por sua vez, a Golden Foods pagava impostos apenas sobre o lucro das empresas fantasmas, ou seja, pagava o ICMS sobre um valor menor e sonegava o resto. O grupo criava operações falsas entre empresas para gerar crédito de ICMS. E naturalmente você não se exporia. Então você prefere ter um sócio este oculto, laranja, que na eventualidade de qualquer problema, tudo recairá sobre ele e não sobre você. Então você, empresário, estaria, digamos, do lado de fora. Aquela empresa que você contratou, aquele laranja que é o sócio da sua empresa e naturalmente seria o alvo de uma investigação e a sanção seria deste, até que alguém conseguisse fazer um link até você, que é o caso que aconteceu com a Golden Foods. Segundo a denúncia, Luiz Felipe implementou a estratégia de blindagem patrimonial da família Monteiro, que chefiava a organização criminosa ao transferir as empresas com débito fiscal para laranjas profissionais sem qualquer lastro patrimonial. O esquema foi descoberto após uma operação de busca e apreensão no escritório e na casa de Luiz Felipe. Na investigação foram anexados e-mails como prova dessas empresas de fachada. Em um deles, uma mulher cobra de Luiz Felipe o pagamento de prolabore de uma das empresas. Segundo a denúncia, isso seria, na verdade, o nome dado para um pagamento fixo mensal. O contador responde que a empresa da qual ela fazia parte fechou e, por isso, ela seria deslocada para outra firma. Em outro e-mail, Luiz Felipe afirma que precisa retirar legalmente o nome de uma mulher que já havia falecido. Em outro documento, o contador diz a Amanda Oliveira da Silva, também denunciada por fazer parte do esquema. Surgiu uma oportunidade da entrada em 5 firmas novas, porém não pode ser você, Renan ou Sandra, por incompatibilidade entre os clientes, pois são concorrentes entre si, mas se vocês tiverem pessoas novas, pode ser.
A mulher do dono da Golden Foods, Maria Elisa Mendonça Monteiro, também teve a prisão decretada, mas não estava em casa e é considerada foragida. Maria Elisa já havia prestado depoimento no Ministério Público e disse não saber o nome da empresa do marido. Mas neste vídeo de uma festa da empresa, Maria Elisa menciona a Golden Foods. Meu recado para a família Golden Foods, por acaso é minha família, o marido, os filhos, o genro, os netos, a nora, eu acho que é muito orgulho que eu tenho de ter uma família tão guerreira, tão brilhante, tão forte, tão vitoriosa. O promotor responsável pela investigação acredita que o valor sonegado pela organização criminosa pode ser ainda maior. Se a gente considerar que as empresas também têm filiais em outros estados da federação, podemos pensar em R$1 bilhão de sonegação. Todos vão responder por organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. Em nota, a Golden Foods disse que não feriu qualquer lei ou norma vigente no país e que vai estar sempre à disposição das autoridades judiciais e tributárias para prestar esclarecimentos sobre a empresa que atua há mais de 10 anos no mercado. A Golden Foods afirmou ainda que as medidas adotadas hoje contra os diretores aconteceram de forma injustificável, sobretudo pelo fato de estar em curso uma investigação na qual a empresa tem oferecido elementos que comprovam que ela é idônea. Nós não conseguimos falar com a defesa dos suspeitos de participar desse esquema. Agora eu vou